Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange. Dessa vez não vai ser um vídeo de build, vai ser uma pegada meio diferente. Estou aqui no CIA, né, no outro servidor, o servidor mais antigo, que o nosso servidor é baseado nele, tá? Para falar um pouco sobre futuro. Então o que eu quero falar nesse vídeo? Quero falar sobre o deck de carta, é um conteúdo que ainda não chegou, que vai chegar. E o meu intuito com esse vídeo é mostrar para vocês o que é, né, esse deck, e mostrar as combinações, as cartas, para que vocês já possam ir se preparando. Então, antes que eu me esqueça, se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Esse aqui é meu mecânico, tá? Minha conta principal nesse servidor, não é nenhuma conta emprestada, tá? E ele já está mais avançado, né? Considerando que eu joguei uns 10 meses nesse servidor, até que abriu de fato o nosso servidor, foi anunciado, e eu parei de jogar e já comecei a me preparar para o nosso servidor. Mas vamos lá. O que eu posso mostrar aqui para vocês? Tá, quero falar sobre o deck, eu até tenho algumas cartas aqui e tudo, eu já estou com o meu deck bem avançado. Tá? Então, bem avançado assim, né? Tá chegando, tava quase chegando aonde eu queria, e é aonde eu pretendo iniciar já no LNA. Vamos falar disso logo mais. Bom, antes de mais nada, vou fazer um breve corte para trazer aqui uma novidade, né? Uma forma mais barata de conseguir comprar Nians e qualquer pacote dentro do jogo aqui, né? Que é usando a App Gallery. Então, vou fazer um corte rápido e já voltamos. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele vai automaticamente, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante, porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente, você abriu o aplicativo da App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento. Repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final
os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origin. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos seguir com o nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Tava falando de quê? Tava falando dos decks, tá? E antes de eu mostrar, deixa eu fazer pontuar algumas coisas sobre isso. Esse é o conteúdo que vai chegar agora no dia 31, anime, quando virar o server? Não. Acredito que não, tá? A expectativa para que esse conteúdo do deck de cartas chegue é quando a gente estiver ali no level 100, mais ou menos, tá? Pelo menos foi mais ou menos o que aconteceu aqui no CIA. E por que não é garantido? Como que a gente não tem essa data exata? Porque o nosso servidor, ele é o último servidor que foi criado. Então ele nasceu já com todo o balanceamento que aconteceu ao longo dos meses aqui no servidor do CIA e consequentemente o nosso jogo está mais avançado. Até na questão do level e tudo. O tempo que eu levei para chegar no level 88, para ser mais preciso, eu tenho XP já garantida para o level 89, mas ainda não resetou. Mas eu já tenho XP garantida para isso. Então, assim, eu levei aproximadamente 4 meses, se eu não estou enganado, tá? Foi de 3 a 4 meses para chegar nesse level, ou um pouquinho mais até. E aqui a gente está no terceiro mês no nosso servidor e já vamos para o reset do level 90. Então, assim, alguns conteúdos vão chegar mais rápido, então não é certo a data de quando os decks vão chegar, mas é certo que eles vão chegar e meu intuito com esse vídeo é que vocês estejam preparados para quando chegar. Por quê? Porque quem estiver preparado vai dar um salto no DPS, tá? Ou se você for tanque, um salto no tanque e tudo mais, tá? Então, bora lá, vamos ver e deixa eu mostrar para vocês aqui. Como é que a gente acessa o deck de carta? A gente vem aqui em guia, tá? No álbum de carta e vocês vão reparar que a gente tem uma nova aba aqui. Hoje o nosso servidor só tem a primeira aba. No servidor, no CIA, já temos o álbum de decks aqui. Então repara que nós temos decks de cartas verdes, azuis, roxa, das Illusions e das MVPs, tá? Claro que esse conteúdo aqui de MVP é extremamente endgame e sei lá, uma pessoa ter uma dessas combinações de carta para mim já é algo bem difícil, entendeu? Mas quanto mais tempo tiver o servidor, é mais provável que alguém chegue nestas cartas. Mas vamos falar aqui das menores, vamos passar por todas elas. Opa, bati aqui no microfone. Tá, o que é essa combinação de deck? Essa combinação de deck a gente monta combinações de cartas e quando a gente tem um bônus de unlock e a gente tem também um bônus de ativação. Nós podemos deixar 3 decks ativados. Então repara que das cartas verdes eu não tenho nenhum deck ativado. Se eu quiser ativar um deck, eu posso simplesmente clicar nele e escolher Deploy. Não estou usando nenhum dos decks verdes. Já tenho todas as cartas depositadas. Então, como é que a gente vê aqui? Como é que a gente deposita a carta? A gente seleciona o deck, clica em Edit, escolhe a carta que a gente quer pôr e coloca. Repara que a gente pode colocar cartas Tier 3, tá? Ok, não tem problema fazer isso. E nós temos aqui nós temos bônus de ativação e bônus de coleção. E se você clicar aqui nesse íconezinho aqui de preview, a gente vai ver os tiers. Então repara que aqui
Tá tudo tier 0 essas cartas. Então, o que eu estou ganhando? Estou ganhando 5 de ataque quando ele está ativo. E estou ganhando 3 de defesa quando ele está depositado. Anime, então, quando ele foi criado, né? Quando ele está na nossa coleção. Então, anime, vale a pena investir os tiers de todas as cartas? Verde, azul, com certeza vale a pena para montar para o deck. Por quê? Porque todo esse conteúdo aqui de coleção individualmente parece pouca coisa. Quando você joga todos os decks, você vai ver que é bastante coisa, tá? Considerando que é um conteúdo, diria que free to play, né? Até as Illusions ali, free to play. MVP é mais sorte mesmo, então até as cartas Illusion, todo mundo vai conseguir chegar em algum momento e em determinados tiers. Então, uns vão demorar mais, outros nem tanto, mas todo mundo vai chegar lá em algum momento. Tá, eu mesmo sou a prova disso. Repara que aqui está bem avançada. A verde tem todas, as azuis ainda não tem todas, né? Eu estou liberando conforme eu vou conseguindo. Já tem alguns aqui que eu posso liberar, mas eu não adicionei aqui. E da Purple tá bem mais atrasada, se você reparar, eu quase não tenho carta. Estou correndo atrás de alguns decks e é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então repara, o deck verde é um deck bem básico, né? Que vai dar ataque na ativação, vai dar HP. Então aqui a gente pega Physical Death, Max HP, MDF, Max HP. Então vamos ver aqui até onde dá para chegar com Max HP. 50. Então já é considerável, entendeu? Considerando que isso aqui é um pouquinho em cada um e é barato, então acho que todo mundo consegue chegar nisso. Minha sugestão é, primeiro libera pelo menos alguma, libera o deck tier 0 mesmo e vai melhorando com o tempo. Que barulheira é essa? O que está acontecendo aqui? Pera aí. Deixa eu sair de perto aqui. Muito barulho. Tá doido. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro guia. Bom, então, cartinhas verdes eu vou passar aqui por todas só para vocês verem, mas essa aqui eu não me preocuparia tanto, porque a maior parte dessas cartas sempre estão sobrando ali na loja, na troca. Ah, mas vale a pena me preparar, colocar todas tier 3 para pegar os unlocks? Aí vai de cada um. Então, cada um vai ter que fazer o que está dentro da sua possibilidade naquele momento. Tá, Anime, o que você vai fazer? Eu vou focar em 3 decks apenas, tá? Que é o que eu quero liberar, o mais rápido possível. No dia que chegar os decks, eu vou lá na loja, eu vou comprar o que eu conseguir comprar de cartinha para liberar o tier 0 de tudo que for barato, eu vou fazer. Mas o meu foco são apenas 3 decks e são, eu diria que o caminho final desses decks aqui, dessas combinações. O de azul não tem nenhum deck que seja assim tão atrativo, mesmo na ativação. Para que o máximo de ataque que a gente vai ganhar é 11. Então, se fosse para escolher, eu já iria para as cartas azul, ok? Então, nós temos alguns decks aqui que são interessantes. Por exemplo, não é tão caro. Essa aqui ainda é um pouquinho mais caro, mas essas outras aqui é mais tranquilo. Só na ativação do Tier 0 já vai te dar 50 de ataque e 20 na coleção, tá? Chegando até 80 de ataque flat e 100 de HP. Temos uma versão de M-Ataque, com certeza. Temos uma versão de M-Ataque, temos uma de ataque mágico, né? Uma de ataque físico. Temos também de Physical Damage e M-Damage. Repara que vai subindo, né? Vai ficando mais caro e mais difícil. São cartas mais raras. Nós temos alguns que dão esses Empowers, tá? Vou falar disso daqui a pouquinho.
E temos aqui também decks de redução, cartas azul. Então essas aqui, se você fosse se preparar, já seria possível conseguir 4 dessas cartas aqui para garantir 1% de redução se você for suporte ou se fizer sentido para você, né? Mesma coisa para MDF e Physical Def, Physical Damage. Esse combo aqui é um combo muito interessante, tá? Principalmente de começo. Se você não conseguir fechar o deck final, ele é um deckzinho de entrada bem legal, ó. Ele dá 2% de Physical Damage. E se ele tiver topado, ele vai dar até 3,2% de Physical Damage. Além disso, a gente tem o bônus de coleção, né? 100 mais 100 de HP. Muito bom. Nós temos aqui o Minor Brutality também, que ele aumenta aqui ele tem 28% de chance de dar um stack de Empower. E quando você está com esse stack ativado, ele estaca até 25 vezes e ele vai te dar 50 de ataque e de aim ataque flat. Isso aqui é muito legal e não é tão caro se você olhar. Esse é o primeiro deck que eu estou focando, tá? Eu já tenho aqui, acho que todos esses no tier 1, pelo menos. Vou tentar correr, deixar ele ali no tier máximo, porque no tier máximo ele já te dá 40% de chance de ganhar um stack de Empower. Tá? O bônus de Empower não muda, o que vai mudar é apenas a porcentagem de chance de estacar. Temos a versão para mago, temos a versão para mago, temos a versão para tanque, tá? Então deixa eu procurar aqui, esse aqui dá HP, Physical Def, MDF, HP, MDamage, cadê? Temos aqui o set das novas cartinhas aqui, de Doran. Então temos aqui de resistência a elemento também, que é bem interessante. Dá para chegar em 3,2% de resistência a todos os elementos. Então, para quem é tanque, talvez faça sentido. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Temos aqui o Brave. Temos aqui o Minor, né? O Minor é mais... Esse aqui é para mágico, né? Então, seus ataques mágicos têm chance de ativar o Empower. E se você subir, você chega nos mesmos 40% que temos ali no ataque físico, né? E das azuis, basicamente é isso. Eu vou passar todas aqui de novo devagarzinho para ficar fácil na tela de ver. Tá? Então, quem precisar pausar o vídeo, qualquer coisa, tá aqui. O que eu estou fazendo das azuis? Este deck aqui. Este deck aqui é o deck que eu estou fazendo. Vou até dar deploy nele aqui. Repara que vai subir legal o power. E agora ele está estacando aqui os 28%. O ideal era que isso aqui tivesse no tier máximo. Tá? Mas como eu não estou jogando aqui, não faz tanto sentido agora. Temos aqui também os decks de carta roxa. Tá? Eu até comecei a juntar alguns, conforme eu ia pegando umas cartinhas roxas, eu ia colocando aqui. Posso depositar? Tenho Hydra? Tenho, mas não estou interessado nesse deck. Tá? Futuramente, se eu conseguir liberar todos os decks, mesmo das cartas roxas, sem dúvida, é muito interessante. Vai dar um pouquinho de HP, também não é aquela coisa, estou perdendo muito. Não, você está perdendo coisa por não fazer este conteúdo dos decks. Tá? Temos aqui a versão de Empower também para dano crítico. Temos essa Major Brutality, que é o deck que eu estou fazendo, tá? Das cartas roxas. Por quê? Porque os meus ataques físicos, minhas skills físicas, eles têm 55% de chance de me garantir um stack de Empower, tá? E aí, mesma coisa. Estaca 50 de cada, até 25 time. A única diferença é a porcentagem de chance de estacar. Então, eu
tenho intenção de fazer essa aqui no Tier 1, então eu devo chegar aqui em 60%. Da azul, a minha intenção é subir essa aqui para o Tier máximo, para eu ficar com 40% de Empower, então acredito que com essas duas, nessas condições, eu consigo sempre topar ali os 25 stacks. É muita coisa, 25 stacks de 50 de ataque. 50 de M-ataque é coisa pra caramba. Tá? Temos aqui outros sets, temos aqui de proteção, então conforme a gente recebe dano, tem alguns que estão relacionados a nenhuma, a gente recebe aqui redução também. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, esse Fortify, ele te dá 2% de Physical Damage e MDM Reduction, tá? E ele estaca até 25 vezes. Então, isso aqui é muito interessante, principalmente para quem é tanque, tá? Suporte, tudo. Quiser dar uma olhada nesse Major Protection, ele é bem interessante, esse que ativa o Fortify. Tá? Vamos chegar aqui até 6 stacks de Fortify. Ok, temos aqui também a coleção. Essa coleção é interessante, ela já dá bastante ataque em ataque. Então, assim, claro, né? É interessante, mas a gente tem que lembrar que são cartas roxas, são cartas mais difíceis de se conseguir. Temos aqui de redução elemental e a gente ganha redução quando a gente recebe dano elemental. Então, é bem interessante. Esse aqui também dá Fortify. Esse aqui é quando a gente recebe dano de monstros do tipo MVP. Temos aqui inspiração, temos vários outros decks roxos que são muito interessantes. E temos até decks de carta mini, né? Então, assim, isso aqui já é uma coisa end do endgame, a não ser que você dê muita sorte, né? Ou gaste muito também. É possível conseguir dessas formas. Eu vou passar aqui por eles. Então, olha aqui, esse Vivify and Fortify. Fortify da redução física e mágica. E Vivify, ele restaura o HP. Né? Então, você vai ganhar um healing ali. E temos alguns outros, por exemplo, o Rejuvenation também vai ativar o Vivify. O Recognition vai ativar o Fortify, que é de redução percente. E temos aqui também um de Skill Damage. Skill Damage é muito roubado. Então, nossa, mas vocês ainda não sabem o tanto que isso escala dano. Beleza? E de carta roxa é isso. E chegamos aqui nas nossas cartas Illusion. E é o que eu queria mostrar para vocês. Temos aqui 3 opções de carta Illusion. Tá? A primeira relacionada ao Empower. Então, você atingiu o Empower com 15 stacks ou mais, você vai ganhar 40% de M-Damage. Isso é muita coisa. E para você estacar isso aqui, você precisa dessas cartas Illusion. Onde que compra essas cartas? Você vai comprar com aquele cartãozinho que você vai ganhando conforme vai matando MVP. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é esse cartão que eu estou falando. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu atualmente tenho 100. E a gente dropa ele basicamente matando MVPs, né? Fazendo TR e PR. Então, vamos voltar aqui pro deck. Deixa eu pular aqui pro deck. Tá, vamos falar da Illusion. Então, temos aqui o Empower, né? Para a versão mágica, que dá MDM. Temos aqui a da versão física, que vai dar também 40%, mas dessa vez de Physical Damage. E são essas as cartas que faltam. E temos essa aqui, que garante o Empower. E ele tem
quando a gente casta non-job skills, a gente copia o Empower, o Fortify. Nossa, isso aqui é bem legal. A gente pega o nosso e compartilha com os nossos amigos da PT. Então aqui aos arredores, né? Então, se estiver perto, vai conseguir ativar e dividir esses bônus entre a PT. Não é o meu foco, tá? Meu foco é fechar estas 4 cartinhas aqui. Reparem que eu já tenho 2. Anime, por que tá com cadeado? Porque para eu liberar a binha de Illusion, eu preciso ter pelo menos 3 cartas Illusion, ok? Mesma coisa que eles sobem de tier, né? Então vai chegar até 60% de Physical Damage. Mesma coisa com a sua versão de M-Damage. Então a minha ideia é comprar essas 4 cartas, já ter elas separadas ali, para quando chegar o deck eu ligar isso. Mas repara que ele olha para o Empower e ele só adiciona isso aqui se tiver os 15 stacks. Então, como que eu atingo esses 15 stacks? Eu preciso fechar este deck, que vai aumentar muito a minha chance de pegar um stack a 55%. Então, acho que cada 1 segundo vai estacar um ponto de Empower. Vai estacar mais rápido, porque eu também tenho intenção, né? Eu já fechei aqui o Minor Brutality, que me dá 28% também de chance de pegar um Empower. Você sabe que essas porcentagens elas são bem altas, então é uma chance muito boa, e podendo chegar até 40%. Então a gente tem aqui um deck que tem 40% de estacar, mais um deck, isso no tier máximo, né? Mais um deck que tem potencial de estacar até 70% de chance de estacar, mais um de Empower. Então, somando essas 2 combinações, a gente consegue ativar constantemente este bônus aqui, tá? Muito. E se tiver com tier, né, um pouquinho a mais. Muito interessante, tá? Vai deixar o boneco bem forte. Temos aqui a versão de MVP e ela é como se fosse a versão Illusion. A Illusion é bem parecida com a Illusion carta, que é uma carta mais limitada. Se você comparar com a sua versão MVP, você vai ver que a MVP entrega muito mais bônus. Então aqui, MVP vai dar muito mais coisa, mas em contrapartida é bem difícil dropar. Eu dropei 2 cartas MVP no servidor NA e desde então eu nunca mais dropei nenhuma carta MVP. Já estive em PTs onde eu vi várias pessoas dropando, mas infelizmente a sorte não sorriu para mim. Então, repassando, eu vou fazer este deck aqui de carta Illusion. Por quê? Porque esse vai dar Physical Damage. Se você for classe mágica e precisa de M-Damage, você vai mirar para esse de cima. Se você for ali mais suporte, você vai mirar para esse aqui. Ou então talvez para suporte M-Damage, como estaca a cura também, né? Você aumenta a cura com M-Damage. Se tiver aquela Verus, é interessante também, tá? Então, essa aqui para amarela, para dano físico. Este deck roxo, tá? Também para dano físico, é o que eu quero fazer. E este deck aqui, como carta azul, quero ativar ele e já quero chegar no dia que vier esse conteúdo com pelo menos essas cartas todas no T2 ou T3, né? Tô falando do tierzinho aqui, então não tem muito segredo. Tier 1, Tier 2, Tier 3. E eu conseguindo essa combinação, putz, estou tranquilão. Chegou no dia 1, ativei esses aí, massa. Depois eu corro atrás do Collection, vou comprando as cartinhas que aparecerem no Market e vou melhorando os meus decks. Essa é a minha dica, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Quanto que eu juntei de papel para comprar as cartas Illusion quando chegar no level 90 ali o Baron, essas outras? Minha intenção, no LNA eu já tô com 4.500 desse papelzinho, então até chegar
eu já bati os 5.000, já consigo puxar 2 cartas Illusion para começar a montar o meu deck. Ainda estou longe, né? Vamos precisar de 10.000 daqueles cartãozinhos para fechar as 4 cartas depositadas, mas uma hora a gente chega lá. Jogando todo dia não tem segredo. Pessoal, eu acho que é isso por hoje, tá? Conteúdo hoje mais rápido mesmo, falando um pouquinho de futuro. Falando em futuro, deve vir novos vídeos de classe com as classes futuras que estão vindo, ou talvez um vídeo de build alternativa ali de Pala. Vamos ver, estou vendo qual que vai ser o próximo tema do vídeo. Mas esse eu quis trazer logo porque eu estou vendo muita gente gastando dinheiro com muito refino. Isso eu não aprovo tanto. Mas também tem uma galera que está bem focada, gastando Zen com a Sigil, subindo para melhorar o PVP Reduce. Isso é muito importante porque a Odin Cup está chegando, então eu diria que daqui a 1-2 meses essa Odin Cup vai rolar. Muito conteúdo novo vai chegar, tá? Vai chegar uma instância nova, a Nightmare. Posso até ver de trazer algum conteúdo sobre a Nightmare ainda esse mês, quem sabe. E então tem muito conteúdo, não desanimem, não percam o foco porque esse jogo é progressão. Se você atrasar a sua progressão, você vai sofrer para recuperar essa progressão depois, ok? Então é isso, muito obrigado para quem assistiu até agora, valeu!